Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí, como sempre, uma análise aqui ao vivo desse ativo TRU, onde fizemos o nosso trade e já saímos dele com 19% de lucro em pouco mais de 24 horas. Então agora você vai entender aqui de uma forma muito clara, muito simplificada e educativa como nós chegamos até o racional de montar essa operação, como foi construído o racional dessa análise para uma assertividade tão grande. Então vamos lá. Primeiro a gente vai contextualizar o preço para saber como ele está, aonde ele está. Então vejamos. Aqui pelo gráfico mensal, temos ainda uma tendência um tanto quanto indefinida. Viemos aqui buscar por um fundo. Esse fundo não pode ser classificado como ascendente ou descendente, porque não temos histórico aqui. Então, aqui não temos um histórico de um preço que vem de baixo, nem um preço que vem de cima. Então, esse aqui é apenas um fundo que formou o seu topo descendente lá em cima e agora retornando para um possível e mais provável fundo ascendente, dada a distância que o topo tomou do fundo anterior. Então aqui retornando agora para um mais provável fundo ascendente, numa região onde chegamos aqui num limite para esse fundo ascendente aparecer, porque já estamos chegando aqui na região do fundo anterior. Então, portanto, uma região onde tem um suporte muito importante aqui, com certeza touros estão com ordens de compra preparado para defender essa região, até porque é um risco-retorno muito favorável para eles se posicionarem aqui para defender esse ponto. À medida em que, enquanto o preço carrega para baixo, víamos um volume decrescente, e agora aqui trabalhando dentro de um inside bars, onde nas tendências menores pode estar mostrando para nós a evidência da fragilidade desse movimento, e ainda mais porque nesse ponto já temos um volume maior do que o volume anterior, demonstrando que o mercado pode estar interessado em negociar mais nessa reação do que em continuar levando esse preço para baixo. Então, esse conjunto de coisas nos leva a entrar nesses gráficos, procurar por mais detalhes e quem sabe um ponto de entrada, e foi isso que nós fizemos, e agora você vai fazer aqui junto comigo para entender e para você também poder não só acompanhar o racional do trade que você entrou aqui junto comigo, mas também para seguir aqui o passo a passo do que foi construindo o meu racional aqui especificamente dentro desse trade, sabendo interpretar o mercado de acordo com o que ele está dizendo exatamente no momento específico. Então veja, como já dizíamos lá pelo gráfico mensal, que já conseguimos captar, aqui no gráfico semanal já evidenciamos a fragilidade dos ursos em continuar essa tendência. Então veja, o que lá no gráfico mensal era um movimento único de baixa, aqui no gráfico semanal, como já temos mais detalhes, vemos a tendência de baixa. Então aqui nesse ponto não conseguimos ultrapassar mais o fundo anterior para dar continuidade nessa tendência, seguramos aqui num fundo duplo e agora os touros começaram a sua reação, agora aqui sofrendo com as médias móveis como resistência e aí como uma última resistência aqui para inverter a tendência, esse topo anterior. Então, aqui nesse ponto, como temos todos os fatores evidenciando que os ursos não vão ter mais força ou estão demonstrando fragilidade o suficiente para que os touros entendam que os ursos não têm mais força de continuar essa tendência para baixo, então isso coloca o cenário completamente favorável ao ataque dos touros para inverter essa tendência e levar o preço lá para cima em busca do topo descendente lá do gráfico mensal, e isso leva o preço há uma probabilidade agora de valorização nesse movimento. Então, cada vez mais, como nós vamos obtendo mais detalhes do preço, a gente vai cada vez mais confirmando uma premissa maior que a gente viu diante de um contexto macro. Se você entra nos gráficos e vê uma informação dissonante com o contexto macro que você viu de fora, volta que está tudo errado. Quanto mais você entrar no gráfico, mais você tem que confirmar as informações que você está indo buscar. Então, cada vez mais com as informações confirmadas aqui desse cenário, agora que entramos no gráfico diário, só para obter as últimas informações e identificar o momento ideal para a gente entrar nesse preço, estabelecendo uma relação de risco-retorno. Então, veja, aqui o momento que encontramos foi desse último rompimento aqui do topo anterior. Então isso daqui evidencia claramente que as tendências menores estão de fato construindo essa conjugação
de elementos que constituem essa premissa maior de probabilidades. Então, essa inversão do gráfico diário fica muito claro, estabelecendo essa região aqui como o principal suporte base de preço para todo aquele contexto dos gráficos maiores serem exercidos. Então, aqui está muito claro, evidentemente, que isso daqui está partindo como uma base maior. Então, esse fundo duplo, ordens de compra que estavam posicionados aqui, agora subindo para cá. E aí, após um novo fundo ascendente, ordens daqui subindo para cá, dando cada vez mais sustentação para os touros carregarem esse preço mais para cima. E aí, o último gatilho que nos deu o ponto ideal para a nossa entrada foi esse rompimento com volume crescente, indicando que, de fato, os touros estão comprando todas as ordens de venda que estão se colocando como resistência no caminho. Então, por isso, nós vemos um volume de negociações aumentando, porque em resistência, ursos vão posicionando suas ordens de venda nessa região de resistência. Para os touros ultrapassarem essa região, os touros precisam comprar todas essas ordens de venda que estão acumuladas ali. Então, por isso, nesse ponto, a gente vê o fluxo de negociações aumentando, porque os touros estão comprando cada vez mais essas ordens que estão defendendo uma resistência, até o ponto de comprar todas essas ordens que estão constituindo essa resistência e o preço dando continuidade. Então, por isso a gente vê um fluxo de volume de negociações aumentando. Então, é o mercado dizendo para nós o que está acontecendo por trás dos gráficos. Quando você analisa os gráficos, o que você quer entender é sobre o mercado. Então, cada elemento do gráfico precisa dizer para você algo sobre o mercado. Então, nesse cenário específico, o mercado está dizendo exatamente isso para nós. Então, aqui eu coloquei o gráfico de forma retroativa para você ver, a partir do momento em que a gente entrou na operação, como o preço se comportou. Aqui já tínhamos o nosso stop loss bem posicionado, aqui vendo que abaixo desse ponto, se o preço retornasse abaixo desse ponto, toda a nossa premissa básica estaria em risco. Então, o nosso stop loss estava posicionado aqui, de modo que, se o preço rompe esse fundo anterior recém-conquistado pelos touros, não faria mais sentido a gente estar posicionado nessa operação, levando em consideração as premissas que a gente elaborou. Então, stop loss aqui posicionado na quebra do racional da nossa operação. Então, não é um racional meramente de distância em percentual, é um racional técnico. A gente precisa entender aonde a premissa que nós estamos seguindo estaria quebrada. Então, a gente vê, seria nesse ponto. Se nesse ponto a posição do stop loss está com um risco-retorno favorável mediante a distância dos alvos planejados, aí a operação vale a pena. Então, veja, aqui estaria o stop máximo, aqui a gente poderia até subir um pouco o nosso stop para cá, e aqui a distância do primeiro alvo está aqui onde está esse alvo, aqui nesse megafone foi o nosso ponto de entrada. Outros alvos estavam posicionados aqui para cima, mas você vai vendo nos gráficos menores o que exatamente aconteceu nesse preço e o que nos fez sair daqui dessa operação com 19% de lucro em pouco mais de 24 horas. Vamos então dar um zoom no 4 horas para a gente apenas ver aqui a progressão do preço a partir desse momento. Então, vamos lá. Veja como o volume aqui nesse momento de negociações esfriando, porque touros venceram aquela resistência e agora estão deixando a correção vir para reerguerem o seu estoque de compra. Então a gente vê um volume de negociação decrescente, de modo que isso daqui indica que é um momento de correção da tendência de baixa. Se aqui tivéssemos o preço retornando com um volume considerável, consideraríamos que era um ataque dos ursos. Então, ursos contra-atacaram vendendo todas as ordens dos touros que estavam posicionados ali, o que não é o caso, porque a partir desse momento, volume esfriou aqui para restabelecer o estoque de compra dos touros, para os touros subirem o seu stop cada vez mais para cima, usando aqui a média móvel como suporte desse movimento. Estabelecemos então o nosso fundo ascendente, dando continuidade na nossa premissa básica para atingirmos o alvo 1. Então, alvo 1 atingido. Então, aqui colocamos aí
aqui não foi tudo isso, colocamos 19% de lucro no nosso bolso. Então, aqui está o nosso trade. Dessa forma, aqui colocamos 19% de lucro no nosso bolso e a partir desse momento o que nós fizemos, o stop loss que estava lá embaixo, nós subimos para o ponto de entrada, nos deixando assim numa posição extremamente confortável, porque a partir daqui é risco zero para surfarmos o outro restante da posição. Então saímos com 70% de lucro nesse primeiro alvo, colocando 19% de lucro aqui no bolso. Subimos o nosso stop loss para o break-even, ou seja, para onde nós entramos nessa operação. Então, se o preço retorna para o ponto onde entramos, saímos dessa operação com risco zero e aí deixamos um pouco mais desse trade para surfarmos alvo 2 e alvo 3. Porém, aqui não foi o caso, o preço retornou para o nosso ponto de entrada e saímos daqui muito felizes com os nossos 19% de lucro em um pouco mais de 24 horas nesse trade. Então, vou deixar aqui o preço correr só para você ver a progressão desse preço. Então, aqui atingindo o nosso ponto de entrada, nós saímos dessa operação aqui nesse momento. E aí o preço, isso não significa, atingir o nosso ponto de entrada nesse ponto não significa que a operação está invalidada, só significa que para nós já é o suficiente aqui, mas o trade continua seguindo as suas premissas maiores. Aqui agora já necessitaríamos de uma outra análise, já necessitaríamos retornar para os gráficos maiores para entender melhor de novo aqui o que o preço está fazendo, mas não é o nosso caso, já saímos com os nossos 19% de lucro e tá tudo certo. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise bem sucedida, com um trade bem sucedido aí para vocês, e todo esse racional que nós construímos especificamente para cada operação é o que nos faz ter um índice de assertividade tão grande nos trades aí que nós fazemos juntos. Então, se você quer entrar junto com a gente nos trades que nós fazemos, sabendo exatamente o nosso ponto de entrada, onde está posicionado o stop e os nossos alvos de venda com lucro, conheço notificações lucrativas, o link fica sempre aqui abaixo do vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!